Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias do pentacampeão da Copa do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre a real envolvendo Roger Guedes e Flamengo. Será que o Mengão queridão pode mesmo vir a contratar o Roger Guedes para lugar, para a vaga do Gabriel? Ele encaixaria no lugar do Gabriel Barbosa? O Flamengo já tem diretor técnico para 2025 se um determinado candidato vencer a eleição. E olha, acho que a nação vai gostar do nome. Também quero falar com vocês sobre os preparativos para o jogo de amanhã. Adivinha contra quem? Contra o Atlético Mineiro. E a suspensão que o Marcos Braz tomou, que vai tirá-lo dos gramados por muito tempo. Tudo isso e muito mais você vai ver aqui a partir de agora no nosso canal Resenha Rubro-Negra. Por isso, curta, comenta, compartilha, fala para o seu amigo, fala para sua amiga sobre o nosso canal para a gente continuar crescendo e tendo cada dia mais informações verdadeiras do Mengão queridão para vocês, porque aqui a verdade é dita sempre: doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Então eu vou aproveitar já para mandar aquele recadinho da Mais Ágil para vocês. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue resgatar aquela grana que é sua e está lá parada para resolver qualquer problema que você tenha financeiramente falando, ou até mesmo para investir em alguma coisa que você precise. Então não dá mole não. Através do link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, fale hoje mesmo com o atendente da Mais Ágil. Se você preferir, ligue para 55992129983, repetindo, 55992129983 e fale hoje mesmo com o atendente da Mais Ágil, que vai te ajudar a resolver os seus problemas financeiros. Na Mais Ágil, você pode confiar, por isso a gente recomenda. Nação, o Flamengo tem mais uma partida contra o Atlético Mineiro, a terceira nos últimos 15 dias, a segunda na última semana. O Flamengo acabou de ganhar a Copa do Brasil, vencendo o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV, Arena Meu Rival Vence. E agora vai disputar com o Atlético Mineiro o Campeonato Brasileiro. É importante salientar que o Atlético Mineiro também se preocupa com o Brasileirão. Se não ganhar a final da Libertadores contra o Botafogo, o Atlético não está garantido na Libertadores de 2025, o que representa uma queda brutal financeira para as pretensões das receitas que o clube tem para receber no próximo ano. Por isso, o jogo de amanhã não deve ser um jogo fácil, deve ser um jogo bem disputado, como tem sido todos os jogos entre Atlético Mineiro e Flamengo. Apesar do que, tivemos muito mais facilidades do que eu previa na final da Copa do Brasil. Ganhamos o primeiro jogo de 3-1, poderia ser 5-6. Claramente, o Flamengo perdeu algumas oportunidades de gol que em outros tempos não perderia. E na Arena Meu Rival Vence, aí a gente cansou de perder gols mesmo. Poderia ter sido uns 4-5-0 para o Flamengo lá, sem nenhuma dúvida. Se o Flamengo aproveitar essas oportunidades amanhã, um Flamengo que também precisa subir algumas escadinhas no Campeonato Brasileiro, mesmo já estando garantido na Libertadores, pode conseguir a vitória, colar no Fortaleza, ficar apenas 2 pontos do terceiro colocado e mirar o título do certame nacional. Claro, para isso vai depender, como eu sempre digo aqui, de tropeços de Botafogo, Palmeiras, do próprio Fortaleza. Apesar do que o Fortaleza ainda tem confrontos diretos para fazer contra o Flamengo e contra o próprio Palmeiras. Então dá para subir para a terceira e depois para a segunda e depois pensar na liderança do Campeonato Brasileiro. Sim, o Flamengo tem sempre que pensar grande. A prioridade era a Copa do Brasil? Vencemos. Agora é pensar grande para a gente conseguir ir o mais longe possível no Campeonato Brasileiro. E ir o mais longe possível significa buscar a primeira posição. Há uma grande dúvida entre a torcida rubro-negra sobre o aproveitamento do Gabriel Barbosa. No final da Copa do Brasil, como todos vocês sabem, Gabriel deu a declaração de que agora ele quer curtir esse restinho de tempo que ele tem no Flamengo, o que irritou demais a diretoria rubro-negra, que, pressionada, se reuniu ontem e definiu por deixar o assunto Gabigol encerrado.
A diretoria rubro-negra não deve fazer uma nova proposta ao atacante, pelo menos a diretoria atual do Flamengo. Maurício Gomes de Matos disse que se o Gabriel não assinar nada até o término das eleições e se ele for eleito, ele vai colocar os especialistas dele para negociar com o Gabriel a possibilidade da permanência dele no Flamengo. Acho que o Maurício jogou para a torcida porque não tem como você barrar um projeto do Cruzeiro de 4 anos de contrato, mais 3,3 milhões de reais por mês de salários. O Cruzeiro é uma casa nova para o Gabriel, novos ares, possibilidade dele voltar ao zero e reiniciar um ciclo, podendo fazer o que ele fez no Flamengo em 2019. Mas no Flamengo, acho que ele está saturado, acho que o ciclo terminou e oferecer para ele qualquer coisa que se aproxime daquilo que o Cruzeiro ofereceu, beira a sandice, na minha humilde opinião. Mas você que está aí do outro lado, opine. Você tentaria renovar com o Gabriel? Faria uma nova proposta para ele permanecer no Flamengo? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Ainda falando sobre o Gabriel, há uma desconfiança por boa parte da torcida sobre o desempenho do Gabriel quando entrar em campo pelo Flamengo a partir de agora. Como eu disse, o Flamengo ainda precisa se classificar melhor no Campeonato Brasileiro por conta das receitas que o Flamengo tem que alcançar. Mesmo ganhando a Copa do Brasil, ninguém rasga dinheiro dentro do ninho do urubu, e quanto mais alto na tabela de classificação a gente tiver, melhor para as finanças do clube, que a partir do ano que vem mira títulos e a construção do seu estádio próprio. Mas será que o Gabriel vai dividir essa bola? Será que ele vai correr o suficiente? Porque, gente, ele ainda não assinou com o Cruzeiro. Está com o melhor contrato da vida dele, que é essa proposta que o Cruzeiro fez, para assinar daqui uns dias. Você, se estivesse no lugar do Gabriel, correria riscos? Imagina se o Gabriel se lesiona agora nos últimos jogos e perde a oportunidade desse contrato com o Cruzeiro. Como que fica a cabeça do atleta? Daí eu perguntei, para os 6 jogos finais da temporada, quem você escolhe para ser o centroavante do Flamengo? As opções que eu dei foram Bruno Henrique, Carlinhos, Gabigol e Gonzalo Plata. Até o presente momento, 5.000 pessoas votaram na enquete que está aqui no nosso canal. 51% votaram no Bruno Henrique para ser o centroavante do Flamengo daqui até o final da temporada, mesmo ainda tendo o Gabriel entre os relacionados. 22% ainda acreditam que o Gabigol pode ser esse cara. 21% escolheram o Gonzalo Plata. E apenas 5% escolheram o Carlinhos. O que mostra que o Flamengo realmente precisa ir no mercado no ano que vem para trazer um centroavante, porque a nação rubro-negra não acredita de maneira nenhuma que o Carlinhos possa ser esse cara. Então, resumo da ópera com relação ao Gabriel. A diretoria, em reunião ontem, definiu que não vai fazer uma contraproposta perto dos moldes que o Cruzeiro fez para contratar o Gabriel. E o Gabriel, inclusive, explanou para o Diogo Dantas, jornalista do O Globo, que o staff dele chegou a ir no Ninho do Urubu para poder bater fotos para a renovação. Realmente, a arte da renovação do Gabriel já estava pronta. Dirigentes do Flamengo chegaram a ligar comemorando para casa do Gabriel Barbosa com o pai dele, com a mãe dele, dando graças pela renovação contratual e tudo mais. De repente, num determinado momento da temporada, por cobranças de apoiadores, o Rodolfo Landim vetou a renovação do Gabriel. E isso já havia acontecido, por exemplo, com o Diego Alves. Combinado uma coisa e depois voltado atrás. É que o Flamengo, do meu ponto de vista, se precipita muito no momento de renovar com o atleta. Tenta fazer essa renovação muito antes do ponto ideal, uma das poucas falhas de Marcos Braz à frente do futebol do Flamengo com relação a jogadores. Quando ele antecipa muito, se no meio do processo acontece alguma coisa, como as lesões do Diego Alves ou a queda de produção do Gabigol, ele é obrigado a voltar atrás na palavra dele. E aí a coisa fica complicada. Por isso todo esse imbróglio e por isso, mesmo fazendo uma contraproposta, dificilmente o Gabriel aceitaria devido a tudo que aconteceu no clube. Então está sacramentada, pelo menos para essa diretoria, a saída de Gabriel do Flamengo. Não vai ser dado nem aplicada nenhuma punição, ele não vai ser
colocado de lado, vai ser deixado para o Felipe Luiz definir se utiliza o Gabriel, se confia no Gabriel ou não. E, segundo a resposta da maioria de vocês aqui, o Bruno Henrique deveria ser esse centroavante, mas a galera ainda acha que o Gabriel pode ajudar nesse resto de temporada. Mas a pergunta que eu fiz lá é um pouquinho diferente da que eu tô deixando aqui. Você confia que o Gabriel vai lutar para conquistar jogadas, para dividir bolas aéreas, para dividir bolas rasteiras, vai correr em bolas que talvez tenha que correr demais para recuperar, correndo risco de uma lesão, tendo o melhor contrato da carreira para assinar daqui uns dias? O Cruzeiro planeja que o Gabriel assine esse contrato tão logo termine o Campeonato Brasileiro, ou seja, só daqui a 6 rodadas, porque o Cruzeiro quer o Gabriel inteiro, não quer correr o risco de assinar o contrato com ele agora, ele se lesionar e o Cruzeiro ser obrigado a pagar essa bagatela de 3,3 milhões no atleta. Então o Cruzeiro também está se precavendo para assinar esse contrato só depois que o certame terminar. Ah, mas e se vier o Palmeiras? Ah, mas se vier o Corinthians? Essas equipes, segundo os seus dirigentes, não virão atrás do Gabriel Barbosa. Então, assunto Gabigol é encerrado. Apenas quero saber sua opinião sobre a confiabilidade do atacante para esses próximos jogos, beleza? Então curta, comenta, compartilha. Se você está vendo no Facebook, compartilhe o nosso vídeo para geral. Deixa o seu like aí no vídeo do Facebook também e comenta pra caraca. Tá vendo na página do Face? Comenta aí o que você acha sobre tudo isso que a gente tá falando aqui. Valeu? Nação, seguinte, o Flamengo volta a treinar hoje, como eu falei. O treino é hoje às 15 horas no Ninho do Urubu. Não vai poder contar com o Gerson, não vai poder contar com o Léo Ortiz, não vai poder contar com Eric Pulgar e não vai poder contar com Gonzalo Plata pro jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, porque esses jogadores estão servindo suas seleções. E também não vai poder contar com o Marcos Braz. Por que o Flamengo não vai poder contar com o Marcos Braz? Ontem o STJD definiu por uma punição de 15 dias afastado dos gramados por ter insultado o árbitro Wilton Pereira Sampaio no jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians. À época, o Marcos Braz gritou e proferiu palavras de baixo calão, dizendo que o VAR ia com o campeonato brasileiro, com o futebol brasileiro, que o VAR era uma vergonha, que o Wilton Pereira Sampaio era um na vida, e aí isso tudo foi para a súmula e o STJD decidiu suspender o dirigente rubro-negro por 15 dias. Significaria que ele não poderia estar no vestiário e no gramado nem antes, nem durante, nem depois, pelos próximos 15 dias de jogos do Flamengo. Perderia aí, então, 2 jogos tendo que ficar na arquibancada nos camarotes do Flamengo. Claro, o Flamengo pode recorrer, deve recorrer, mas a ordem expedida pelo STJD ontem foi essa. O Flamengo também teve que pagar R$3.000 pelo atraso no retorno ao campo, também no jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Preocupa? O Marcos Braz não está à beira de campo, nação? Bom, se tem uma coisa que sempre nos preocupou, foi a questão da estrutura do Departamento de Futebol do Flamengo. Hoje o Departamento de Futebol do Flamengo ele é muito enxuto na questão estrutural. Nós temos o treinador e daí a gente já tem o Bruno Spindel e o Marcos Braz. Sendo que o Bruno Spindel nem é um diretor desportivo, é um diretor executivo. Para vocês terem uma ideia, quando o Rodolfo Landim vai no Ninho do Urubu e vai conversar ou com o treinador ou com o Marcos Braz, ele sequer comunica o Bruno Spindel que por lá está. O Bruno fica sendo avisado por alguém, sai correndo para poder participar da reunião. Moral zero o Spindel tem no dia a dia do futebol do Flamengo. Ele é muito procurado quando está se fazendo contratos. Aí sim, aí ele é bom no negócio. Para poder negociar bônus, metas alcançadas, aí é com ele. O contrato, quem faz, não é o Marcos Braz. O Marcos Braz, em cima de um cash que é colocado à disposição pelo departamento financeiro, negocia com o jogador. A vinda dele para o Flamengo, encanta o cara e tudo mais. Encantou. Aí ele sai de cena e bota o Bruno Spindel para fechar o contrato com o atleta. Aí vem questões salariais, bônus, metas, aí vem isso tudo com o Bruno Spindel. E nisso realmente ele é muito forte. No dia a dia com os atletas, não. Os atletas
conversam com ele não é uma pessoa odiada pelos atletas, não é isso não, mas ele não participa do dia a dia dos atletas rubro-negros, não é um cara que é procurado pelos atletas para resolver um problema ou outro, nem é aquele cara que cobra os atletas por uma atitude ou outra, não é a função do Bruno Spindler. O diretor de futebol é que seria essa pessoa que estaria mais próxima dos atletas, que cobraria mais os atletas. E segundo o Luiz Eduardo Baptista, o BAP, candidato à presidência do Flamengo, caso ele vença as eleições, ele já tem fechado o nome para anunciar no mesmo dia como diretor técnico de futebol do Flamengo. Pelo que eu apurei, de fontes bem seguras da campanha do BAP, esse diretor técnico de futebol seria Petkovic. Ele mesmo. É o Pet. Lembra dessa música lá de 2009? Quando o Petkovic nos ajudou a ganhar um campeonato brasileiro? Muita gente lembra do Pet pela conquista do Carioca de 2001, por aquele gol de falta, com o Zagallo emocionado e tal. Foi muito legal aquilo ali. Mas eu prefiro lembrar do Pet, além da conquista do Carioca, pela conquista do Brasileirão de 2009. Assistências, gols olímpicos, gols de falta, gols de fora da área. Ele acabou, ele liquidou com o Palmeiras lá em São Paulo, tirando o Palmeiras para Bocó. Acabou com o Atlético Mineiro no Mineirão, tirando o Atlético Mineiro para Bocó. Foi uma das campanhas de um meia mais perfeitas que eu vi sendo feitas no Flamengo depois do encerramento das carreiras de Zico e de Júnior. E o Pet pode, e segundo eu apurei, será o próximo diretor técnico do Flamengo. Ah, mas o que o Pet fez para ser diretor de futebol do Flamengo? Ele estudou, e muito, tá? E muito. Tem a experiência de ser diretor de um dos clubes mais organizados do país, que é o Clube Atlético Paranaense. Foi treinador e dirigente daquele clube. E tem, sim, experiência, estudo e vivência na função. Pode ser, sim, o treinador do Flamengo. O BAP não garantiu, mas, segundo eu apurei, o trabalho do Felipe Luiz é aprovado pelo Petkovic. E caso o BAP vença as eleições, Felipe Luiz seria mantido no cargo de treinador do Flamengo, com o Pet como diretor técnico. Já imaginaram essa dupla, Pet, Felipe Luiz, trabalhando no futebol do Flamengo a partir de 2025? Conta pra mim se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Particularmente, quem me acompanha sabe que eu sempre falei no nome do Petkovic aqui, falei entre Petkovic, Edu Gaspar, sei que o Petkovic é fio desencapado, ele vai bater de frente com o jogador, ele vai pra cima do jogador pra cobrar, isso pode ser bom, pode ser ruim. Como ex-jogador, ele pode sucumbir aos vícios que ele sabe que o Flamengo tem com alguns dirigentes. Aí se você me perguntar, Pet ou Edu Gaspar? Eu prefiro o Edu Gaspar. Mas o Edu Gaspar já fechou com o milionário grego lá para conduzir 2 clubes dele. Não está disponível no mercado. O Pet, para mim, é um bom nome. E quem me acompanha desde a época do Verdade Vermelho e Preto sabe que eu sempre coloquei o Pet como uma opção. Então não é uma questão de politicagem. É uma questão que eu falo há anos aqui no canal. Pet, como diretor técnico do Flamengo, e Felipe Luiz como mister do Flamengo para 2025, são a base do futebol, que se o BAP ganhar, vai ser mantida. Vocês concordam ou não? Coloquem aqui nos comentários, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E a questão do Roger Guedes. Roger Guedes tem contrato com o Al Rayyan até junho de 2027. É um dos maiores salários do mundo. Ganha 4,8 milhões de reais por mês. Não joga como centroavante. Não acredita em mim, não? Vai lá, dá uma olhada no mapa de calor dele, dá uma olhada nos últimos jogos dele. Ele joga como um meia e, de vez em quando, como um ponta. Como centroavante, ele não atua. Tem uma média de 0,56 gols por jogo e uma assistência. Nem é tão goleador assim. É um bom jogador? É um bom jogador. Mas o que a gente precisa? A gente precisa de um cara que se assemelhe ao Pedro, não qualquer centroavante. A gente não precisa de qualquer centroavante, a gente precisa de um centroavante que tenha as características próximas da do Pedro. Ele está avaliado em 15 milhões de euros. E não há nada que indique que o Roger Guedes queira encerrar o seu contrato com o Al Rayyan. Portanto,
essa história de Roger Guedes no Flamengo, por enquanto, não passa de uma fábula. Por enquanto, não tem absolutamente nada. Pode vir a ter? Pode. E quando vier a ter, aí eu trago para vocês. Valeu? Tamo junto e misturado. Essas foram as primeiras notícias do dia. Tem muito mais por aí. Ao meio-dia tem o Jornal VVP ao vivo lá no Central do Fla. Tamo juntos. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, compartilha os vídeos e comenta pra danar. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.